Fala pessoal, me chamo João Apurunga e hoje vou estar sendo o host do nosso Septencast, podcast da Septem Capitalus. Inclusive, se você não conhece a Septem ainda, nós somos o maior centro de aperfeiçoamento jurídico do Brasil. E se tu tem vontade aí de crescer no mercado jurídico, é esse o nosso propósito, dando direcionamento de carreira, qualificação jurídica prática e muito networking. Já são mais de 5 mil membros fazendo parte em todo o Brasil e em mais 14 países. Tá interessado e quer participar também? Clica aqui no link da descrição e conhece mais sobre a Septem. Mas bora lá, bora pro nosso podcast. Hoje nosso convidado é o Érico Silveira, cara que eu tenho admiração profunda. E vou explicar para vocês um pouquinho por que surgiu essa admiração. Mas vou contar um pouquinho para vocês sobre o currículo dele, para vocês conhecerem quem é que vocês vão ver hoje. O Érico é juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. É sócio fundador do escritório Alcimor Silveira Figueiredo Sá Advogados, escritórios full service, com sedes em Fortaleza, São Paulo e em Brasília. Ele tem LLM em Direito Corporativo pelo IBMEC Rio, possui MBA em Direito Tributário pela FGV e mestrado profissional em Direito e Gestão de Conflitos pela Unifor. Érico, muita gente admira a tua carreira, mas eu especialmente admiro muito, porque eu pude passar 2 anos estagiando contigo e aprendi muito, tanto sobre direito, mas principalmente sobre pessoas, sobre gestão, sobre crescimento profissional, sobre determinação. Não tá aqui, mas é importante falar, porque é um dos pontos que eu admiro muito nele, que é a determinação. O Érico, quando eu conheci ele, eu fiquei sabendo, a pessoa no escritório falava, o Érico é um sócio aqui no escritório, ele já participou de 3 Ironmans, ou foi 3 ou foi 2, né? 3. E ele finalizou os 3 Ironmans. Eu falei, o Érico finalizou 3 Ironmans, é triatleta mesmo, assim? Eu falei, quanto é que é? Quantos quilômetros tem o Ironman? Eu fui saber um pouquinho mais sobre isso. E eu percebi como você precisava ser determinado e focado para conseguir isso. E isso era no esporte, mas também era dentro da atividade profissional. E hoje a gente vai poder conhecer um pouquinho mais do Érico sobre isso. E, meu amigo, de verdade, muito prazer por ter vindo aqui hoje. Prazer por ter aceitado o nosso convite. É um momento muito importante para mim. Eu queria pedir para você começar mesmo contando pro pessoal um pouquinho sobre a tua história. Tá, obrigado, João. Para mim é uma enorme satisfação estar aqui com você. Eu acho que essa questão da admiração recíproca é mais que verdadeira, né? Você é um cara que a estrela ela sempre brilhou, então desde o primeiro momento que você chegou ao escritório, juntamente com outros membros lá do escritório, eu percebi a capacidade, o talento, aquela pessoa que estava ali, ainda de forma incipiente, mas que tinha uma visão além do direito, além daquilo que estava proposto no dia a dia do serviço jurídico. E diante disso eu vi e me despertou muito a sua curiosidade pela formação, pela gestão. Quero dizer que essa admiração ela é muito profunda que eu tenho por você. Você não chegou ou não está onde você está à toa e tem muito mais a galgar. Obrigado. Certamente a Septem tem muito mais a crescer e com o seu desempenho isso aí certamente virá de forma natural e orgânica. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então aqui tem uma pessoa que quer te colocar um pouco do que aconteceu na minha vida, tanto para você como para os demais, mas antes de mais nada eu quero deixar claro a minha completa e total admiração por você e pela história que você vem construindo na sua vida. De fato eu fiz 3 Ironmans, de fato eu fiz mais de 10 maratonas, atualmente eu estou com 16 maratonas, então essa questão do esporte, como você colocou, eu levo isso para o meu dia a dia. Né? E você tem que se desenvolver métodos para você fazer toda e qualquer coisa na sua vida. Então essa questão da determinação ela é muito presente, né? Em todo o meu histórico de vida, em todas as minhas decisões e da maneira como eu levo essa caminhada. Você não faz uma prova de endurance, ou seja, uma prova longa, sem você ter um preparo mental e uma determinação muito, muito forte. Né? Obviamente que o teu organismo, às vezes, ele tá brigando contigo. Né? Porque nós somos talhados a buscar sempre a zona de conforto. Isso é natural. Né? E aí, às vezes, a gente tem que ter esse trabalho mental de passar dessa zona de conforto. Em alguns momentos, em determinados treinos, nem sempre você tem as condições mais favoráveis, mas você tem que trabalhar com aquilo que você tem no dia a dia, com aqueles elementos que você tem para, a partir daí, você tirar o seu melhor. Né? E isso aconteceu comigo, e eu ainda estou falando um pouco do esporte, mas é para depois nós levarmos para as demais áreas, pilares da minha vida. Mas isso aconteceu comigo em inúmeros momentos. Né? Quando eu acordo e a vontade de continuar dormindo, ela existe. Sim. Nós somos humanos.
né? Existe sim. Ainda mais quando tem uma chuvinha gostosa. Sempre, né? E aí a questão do ar-condicionado, da iluminação, né? Porque até isso, né? As situações nos levam a fugir um pouco do que é comum, né? Porque, assim, se você for de acordo com as condições da natureza, você vai dormir com o final do dia e vai acordar com o início do dia. Mas quando você deixa tudo escuro, quando você traz uma outra condição climática, então isso nos leva a ficar um pouco mais, a estender um pouco mais o sono, essa coisa toda. Então, a vontade de ficar, ela existe, né? Mas a determinação por ter que sair naquele momento e entregar o que você se predispôs a entregar, ela tem que superar essa parada aí de inércia. E quando você termina um treino, vem uma sensação, uma endorfina, vem uma sensação que você chega à conclusão, ainda bem que eu vim. Missão cumprida. Porque você vem a essa sensação de missão cumprida, essa endorfina, você diz, que bom que eu vim cumprir o meu papel. Então, assim, é uma constante negociação com o seu corpo. O esporte, o endurance, é uma constante negociação. Você negocia o primeiro quilômetro, você negocia os 10 primeiros quilômetros, Sim. Você negocia a metade da prova. Então, você vai trabalhando mentalmente para você cumprir aquilo, né? 12 horas de prova não é uma coisa simples, é um dia todo fazendo uma atividade física. É tempo, viu? E aí que você precisa exatamente dessa situação. Você precisa ter um controle mental de saber que você vai passar por adversidades dentro daquela prova. Eu já tive situações de furar pneu dentro da prova, já tive situações que você vai passar... E em outros momentos você vai estar melhor. Sim. Então, 12 horas de prova, sei lá, na terceira hora você vai estar ruim, na quarta você retoma, na sexta você pode estar ruim, na sétima ruim, e depois você vai retomando. Então, isso você leva para a vida. Sabe? E aí tem uma questão que tu sabe que é uma das coisas que eu mais admiro em você, que pouca gente sabe, que é o teu pré-advocacia. Na verdade, tu advogou, aí saiu Sim. um pouquinho, depois retornou. Isso. Eu acho que numa prova como essa daí, tu tem que ter muita clareza do que é que tu quer. E tem que ter muito preparo para isso também e planejamento. Isso. Planejamento é essencial. Tu passa 12 horas, tem que comer também. Não tem como ficar sem sombra de nada. dúvida. Como é que foi esse planejamento? E como é que foi essa tua jornada aí? Entrando na advocacia, saindo da advocacia e retornando já mais velho para a advocacia e retornando com tudo, porque tu veio de uma forma muito boa. Assim, eu conheço um pouco mais da tua história, mas queria saber um pouquinho disso. É o que ocorre, né? E aí eu vou pegar novamente o paralelo para te colocar. Como você está dizendo, se eu não souber onde eu quero chegar, qualquer lugar é lugar. Né? E eu não construo um caminho e uma chegada se eu não tiver muito foco e determinação naquilo onde eu quero chegar e não disser diversos nãos para que eu possa construir e pavimentar um caminho. Você é prova mais do que viva de que você chegou para mim e me deu um não para você construir o seu caminho onde você está hoje. De verdade. Completa grandeza e admiração. Mas precisou de uma decisão firme. E precisou de um propósito. E de você saber onde você queria chegar. Né? Então, isso aconteceu comigo também. Né? Essa situação toda, eu sou um profissional de uma formação acadêmica, direito. Né? Fiz direito logo cedo. Saí da escola, fiz direito, uma das maiores faculdades aqui do estado do Ceará. À época era uma das únicas que tinha este curso, só tínhamos 2 locais com esse curso. Fiz direito e passei a me desenvolver no ramo jurídico. Né? Estagiei em um escritório de grande potencial aqui dentro do estado do Ceará, mas a nível nacional, onde os nossos clientes eram a níveis nacionais. E eu tinha um foco. Eu nunca fiz um concurso público. Sempre soube. Porque é a questão do foco, questão do não. Não adianta eu querer advogar e ter sucesso profissionalmente na advocacia se eu continuar fazendo ou atendendo a uma outra disposição que seria fazer concurso. Eu tenho que ter um foco para uma determinada situação. E eu chegava e eu admirava muito o sócio proprietário do escritório, que não era daqui, não é cearense, era, como eu volto a dizer, um escritório a nível nacional, então ele era um cara de repercussão nacional, de projeção nacional. Eu dizia, quero chegar onde esse cara chegou. Quem sabe mais? Então eu tinha um propósito de me desenvolver muito na advocacia. E isso aconteceu. Neste escritório eu fui estagiário, neste escritório eu passei a advogar e eu administrei a unidade de Fortaleza. Certo? Isso foi em que ano?
Isso foi em 2005, 2006. Sim. Até que surgiu a oportunidade, e aí surge aquelas situações, né? E aí, só um Sim. adendo. E aí um ponto interessante que tu falou, que tu me ensinou muito sobre isso. Já te falei sobre isso, sobre dizer não. Por quê? Porque eu chegava pra tu antigamente, lá estagiário, eu chegava na tua salinha, batia e perguntava pra você e compartilhava contigo alguns anseios que a gente tem. E tu falava pra mim assim, João, o mais importante não é nem tu saber detalhadamente cada passo que tu vai seguir, e sim saber o que é que tu não vai seguir. Porque tu sabendo que tu não vai seguir, as oportunidades vão aparecendo, e se você vê que tem ligação ali com o que você tem como objetivo, massa, tá show, pode ser uma boa oportunidade, pode ir nela. Mas se não faz sentido pra você, diz não e continua teu caminho. Exato. Isso é importante. Isso eu aprendi muito contigo e eu acho que tu vai falar um pouquinho sobre essa questão de oportunidade. Mas vai. Sem dúvida. E aí, quando eu estava lá, nesse escritório, administrando, surgiu uma oportunidade de ir para o jurídico interno. Né? Então, no jurídico interno de uma determinada empresa, também a nível nacional, eu passei a ver a advocacia de uma outra maneira. Né? Ou seja, internamente, a visão do cliente que contrata o escritório de advocacia. Então, já estou em outra vertente do ramo jurídico dentro do serviço de advocacia. Sim. Né? Porque eu tenho conhecimento de pessoas que passam a vida toda no direito corporativo, ou seja, dentro de companhias, fazendo jurídico interno. Tem outros que passam a vida toda em escritórios jurídicos e outros que passam a vida inteira dedicadas a concurso público. E é válido, sabe? É válido desde que aquilo seja uma coisa compatível ou que tenha aderência ao seu projeto de vida, às suas características pessoais. Porque eu acho que você fazer aquilo que você quer e gosta, com amor, com vontade e com determinação, acho que ninguém segura. Sim, é verdade. Sabe? Ninguém segura. É verdade. Sabe? A grande diferença, muitas das vezes, é porque as pessoas não têm clareza no que querem. E qualquer lugar é lugar. Qualquer caminho é caminho. E aí tu tava lá, entrou como estagiário, virou advogado, começou a gerir aqui o polo de Fortaleza. Sim. E foi pro jurídico interno. Isso. E aí? E aí surgiu uma oportunidade de... E aí onde eu dei uma certa guinada, porque a partir do momento que surgiu uma oportunidade de trabalhar na área administrativa... Saindo do jurídico total. Saindo do jurídico totalmente. Entendi. Né? Sair do jurídico... Obviamente, fazia atividades jurídicas? Fazia, mas não era a predisposição inicial. A predisposição maior era o quê? Era fazer a gestão patrimonial. Isso envolvia alguma coisa jurídica? Envolvia. Mas era a gestão patrimonial. E essa gestão patrimonial envolvia finanças, gestão... Né, a administração mesmo das coisas, departamento de pessoal, uma série de coisas que, assim, não que você fizesse isso no dia a dia, mas que você tinha que ter uma visão ampla. Tinha que ser realmente multidisciplinar. Exatamente. Isso me tirou muito da zona de conforto, né? Assim como o despertador quando acorda para você ir correr, isso me tirou da zona de conforto e eu disse, eu vou assumir esse desafio. E fui até então em busca disso aí. Passei um bom tempo assumindo essa responsabilidade e aí eu parei novamente, fiz outra abordagem. Será que isso realmente vai me fazer chegar onde eu quero chegar? Entendi. E aí foi o momento que eu dei um break e disse, agora eu preciso retomar a área jurídica, retomar aquele projeto lá de quando eu era estagiário e queria ter o meu escritório jurídico. Só que agora eu vou com uma carga de experiência bem maior do que se eu tivesse saído da faculdade e montado o meu escritório jurídico. Então, assim, tu saiu um pouquinho do teu propósito, como tu comentou, tu disse sim a essa experiência de jurídico interno, que estava dentro do jurídico ainda, tinha ligação Sim. com aquilo, acabou indo para o administrativo por oportunidade, chegou um determinado momento que você viu, não é exatamente isso que eu quero fazer até o fim da minha vida, eu quero mudar esse negócio aqui. E aí tu mudou teu planejamento e saiu disso. Mas saiu totalmente assim? Como é que foi essa transição? Não saí totalmente. Você faz aquela avaliação. É uma coisa até muito comum. E as pessoas falam, então, onde é que eu vou estar daqui a 5 anos fazendo o que eu tô fazendo? Onde é que eu vou estar daqui a 10 anos fazendo o que eu tô fazendo? Isso vai me deixar feliz? Isso vai contribuir para que eu seja uma pessoa que acorde todo dia e faça com gosto, prazer aquilo que realmente eu me predispus a fazer? Sim. E isso vai realizar os meus sonhos, os meus projetos de vida mais importantes. Então, assim, essas perguntas, elas sempre pairavam. E foi a partir daí que eu encontrei a resposta, né? E aí fiz
essa transição. Para você ter ideia, eu cheguei para o dono da companhia, porque eu tinha uma relação direta, embora fosse uma companhia de grande magnitude, e me saí da empresa dizendo, olha, eu vou dar sequência agora a um projeto pessoal, eu vou montar um escritório com outro colega, nós vamos montar uma estrutura. Ele disse, mas eu preciso desses projetos aqui ainda com a sua ajuda. Eu disse, vamos fazer o seguinte, você contrata o meu escritório, eu te ajudo com esses projetos, nós fechamos esse ciclo e eu passo a te dar apenas o suporte jurídico que você precisa. Entendi. Então, assim, no momento de transição, tu foi pro escritório e o teu contratante ali partiu para contratar o teu escritório e não mais o Érico. Exatamente. Entendi. Eu mudei a relação. Né? Eu mudei a relação porque... Tu voltou para uma relação jurídica, que era como tinha começado, na verdade. Eu fiz os caminhos. Sim. Né? Retomei o projeto inicial, mas trouxe toda a carga de experiência e de network que eu busquei naquele primeiro momento. E aí é um ponto interessante. Tu começou esse escritório junto com o Gilvando, não foi? Sim. Como é que foi esse networking? Porque tu ficou um pouquinho fora do jurídico, mas como é que era? Tu mantinha isso, tu acabou também aumentando o network com empresários, certamente. Sim, sem dúvida. O que é que acontece? Eu cheguei à seguinte conclusão. Se eu ficar aqui, eu vou conseguir um sucesso profissional, sem sombra de dúvida, mas eu não sei se é isso que vai me fazer feliz. Então, eu tive que fazer um movimento de recuo, porque eu estava muito bem profissionalmente. Então, eu tive que recuar um pouco para poder retomar esse meu projeto. E qual foi a importância do networking nessa transição, nessa retomada? O que é que acontece? Né? A gente sempre se falava, então isso facilitou muito. E tudo aquilo que foi construído, eu trouxe como carga de conhecimento e até de geração de negócios para a minha atividade jurídica. E aí passa por algumas situações. Né? É importante que a gente esclareça. Você lidar com o empresário é você falar a linguagem dele. É você ter a perspicácia de ver as coisas como ele vê. Ele não tá ali para você ficar dizendo a ele que ele não pode fazer nada. Ele tá ali para que você olhe para ele e diga, vamos encontrar um caminho, os riscos são esses, estão mapeados, e você tem sua escolha entre esse de maior risco, esse de menor risco, esse... Porque para dizer que ele não pode fazer... Ele não quer. Ele vai atrás de outra jogada. Ele vai atrás de outro porque a atividade empresarial, assim como a financeira, é de risco. É uma atividade de risco. Você está ali no dia a dia. Então, a economia ela tem os seus momentos. Então, certamente, você vai passar por isso. Não querendo enfrentar o risco, você sai da atividade empresarial. Então, você está ali para dizer que ele não pode fazer nada do que ele pretende fazer. Eu não sei se a tua advocacia ela vai conseguir se desenvolver da maneira que você gostaria que ela se desenvolvesse. Sim. Então você tem que passar a ver as coisas de outra maneira, por outro ângulo. E isso não é ensinado na faculdade. Você não sabe na faculdade como abordar, você não sabe como ver o problema do cliente, porque se você for olhar, não, isso aqui é a lei tal, cara, às vezes a legislação não ajuda a resolver. Às vezes o que ajuda a resolver é você entender o que tem por trás daquele problema. É encontrar uma solução que não está escrita. É buscar ter uma conversa diferente. É ver qual é realmente a angústia dele, porque às vezes aquele muro que passou no terreno não é o maior problema. É você poder fazer com que ele enxergue em alguns momentos que pode deixar o muro lá, desde que você trate de uma situação que está paralela e que ele não te colocou a pá no primeiro momento. Então, isso te traz como eu poderia te colocar, as sutilezas e te dá uma sensibilidade para você ver a coisa além daquilo que está sendo posto. Entendi. Né? Essa é a grande sacada, eu diria. Porque você... E aí o pessoal fala muito da caixa, né? Quando você vai para a atividade empresarial, você sai da caixa. Você sai da caixa da atuação jurídica propriamente dita. Não se limita só à petição, não se limita só à jurisprudência, não se limita... É muito mais do que isso. Né? Os conflitos, eles têm diversas maneiras de serem solucionados. Você pode prevenir? Pode. Você pode ter maneiras alternativas de solução? Pode. Mas eu vou muito além disso. É que a atividade
empresarial, negocial, essa coisa, você pode ajudar isso aí de uma maneira que, às vezes, nem a pessoa, ela consegue Ela perceber. tá enxergando aquilo ali. Tu sempre falava que era uma coisa, que o foco não é no problema, o foco é na solução mesmo. Isso daí, apesar de ser muito clichê, ser falado, é algo que o pessoal esquece um pouco. Porque a gente estuda direito, a gente tá trabalhando no dia a dia ali só com coisa jurídica, e a gente fica muito ligado naquilo jurídico. Ah, isso pode, não pode, isso pode, isso não pode. Mas se for o meu termo, ou então se for realmente assim, não, o problema do cliente que ele chegou é esse aqui, mas a real solução dele, a real dor dele é outra. O que ele tá Isso. precisando ali é outra coisa. Isso. Que tu tem que descobrir como advogado, às vezes, o real interesse do teu cliente e buscar uma solução para esse real interesse, que nem sempre é jurídica também. Qual é a maior finalidade dele? Às vezes nem ele sabe, né? O que é muito interessante, e essa atuação minha fora do ramo jurídico, eu diria assim, mas principalmente voltado para atividade empresarial e financeira, porque eu lidei com diversos agentes financeiros e tudo, é que você lida com a coisa de uma forma, eu poderia dizer, você abre muito a mente para poder lidar com as situações do dia a dia. Às vezes o ramo jurídico, ele fecha um pouco o teu campo de visão e você não consegue olhar o que está à sua volta. E muitas das vezes a solução está não naquilo que está posto no primeiro momento no olhar direcionado, mas está aquilo que está ao redor, de forma periférica, eu diria assim. Né? E a solução está por aí. Então, assim, às vezes é como você colocou, e eu sempre repeti muito isso, o foco é na solução. Nunca no problema. E realmente, aquilo que a gente foca tende a expandir e fecha a nossa visão para as outras coisas. E se eu focar demais no problema, o cliente já está focado no problema, eu não preciso estar focado no problema. Eu preciso enxergar as coisas de outra maneira e trazer uma mente aberta. E uma das coisas que, assim, que eu poderia deixar aqui, eu acho que a gente vai retomar isso aí, mas a mente, ela tem que estar aberta para enxergar as oportunidades. Quer seja para o problema do cliente, quer seja para a tua caminhada diária. Para você chegar onde você quer chegar, você tem que abrir a mente. Para ter essa abertura de mente, tem que ter repertório. Tem que Sim. ter conhecimento, tem que ter repertório. Qual tu acha que é o papel da educação dentro disso? Ela direciona, sabe? Mas ela não é determinante em todos os aspectos. O que eu quero te dizer é o seguinte, ela planta uma semente. Mas você precisa buscar outros níveis de conhecimento, né? É uma leitura paralela, não só naquela questão de conteúdo mesmo, mas é uma leitura paralela que faz com que você enxergue as coisas de outra maneira, sabe? Eu tô no ramo jurídico, mas eu tô lendo livro sobre economia, ou eu tô lendo livro sobre marketing, eu tô lendo livro... Cara, porque vai abrir a tua mente. Ninguém quer a pessoa focada. A não ser que as características da pessoa sejam aquelas, que isso torne a pessoa feliz, e aí o caminho dela é legítimo. Mesmo, isso. Né? Sim. Mas você que tem que tem um projeto, que tem uma predisposição, quer montar um escritório, você tem que ter uma visão geral de tudo que está à sua volta. Você vai ter que ter um conhecimento de marketing, você vai ter que ter um conhecimento de financeiro, você vai ter que ter um conhecimento de pessoas. As coisas não são feitas se não for com a ajuda de pessoas. E você conhece a sua equipe de trabalho. Você que sabe das características dela. Você sabe como tirar o melhor de cada uma. Qual o potencial daquelas pessoas? Será que você tem pessoas que fazem todas as coisas de maneira uniforme? Uma equipe de 10 pessoas fazendo sempre as coisas de maneira parecida. Você acha que você vai ter um sucesso maior do que se você tiver 10 pessoas com características diferentes que você possa complementar essas características? A ideia é sempre essa. É que duas pessoas, elas não sejam, somando, não sejam duas. Elas têm um potencial de ser muito mais que duas. Tem uma característica tua que eu gosto muito, que eu acho que seria legal perguntar. Você é gestor hoje de escritório que tem dezenas de colaboradores, tanto lá em Brasília, quanto aqui em Fortaleza, quanto em São Paulo também. E tem uma coisa em ti que eu gosto muito, que eu acho que é uma pergunta pertinente, que é como se conectar com esse pessoal. Porque assim, você como gestor, ou então até mesmo como advogado, digo,
precisa estar trabalhando em conjunto, precisa estar conseguindo que a equipe se desenvolva. E para isso tem que se conectar com ela também. Tem que criar uma conexão que a pessoa chegue em ti e fale, olha, tô com dificuldade nisso aqui, me ajuda. Ou então, olha, tô pensando em fazer tal coisa, isso aqui. E muitas vezes o pessoal sente medo. Medo de falar ali com o sócio de um escritório, medo de chegar ali até no seu companheiro de trabalho para poder falar sobre uma coisa. Ou então tem dificuldade em se conectar. Como é que você acha que é a melhor forma de se conectar com mais pessoas? Isso desenvolve também o networking. Isso. O que é que acontece? O dia a dia, ele é bem desafiador, né? Muitas das vezes, as pessoas se fecham, realmente. O próprio gestor, às vezes, ele se fecha na tentativa de se proteger, de se blindar, eu diria assim. O que acontece comigo, certo? Eu tenho algumas coisas em mente que eu procuro sempre priorizá-las e nunca esquecer. Eu já fui estagiário. Eu já fui advogado, membro de um escritório. Eu já fui empregado. O que eu quero te dizer é que eu já passei por muita coisa nessa vida. Já fui estagiário que corria, ia para um lado, ia para o outro. Era a época que o processo não era virtual, então eu ia ao fórum, então tinha aquela coisa de encostar o cinto no balcão mesmo, então tinha gastar sola de sapato, tinha essas coisas. O que eu quero te dizer é que eu passei por esses processos, os quais muitos deles estão. Eu tinha meus anseios, eu tinha minhas dúvidas, eu tinha os meus sonhos e os meus objetivos de vida. Eles têm os deles. E eu tenho que vê-los como participantes de um projeto. E o meu maior desafio é ter essas pessoas felizes e motivadas diariamente. E para eu tê-las dessa forma, eu tenho que vê-los como seres humanos. Como eu sou. Como eles são. Então eu não tenho ali uma pessoa que vai me fazer uma pessoa. Não, eu tenho uma pessoa que ela gosta de determinadas coisas, que ela curte um assunto tal, que ela tem essas características e a gente precisa se conectar. A partir do momento que eu faço isso com ela, ela vai fazer isso comigo. Verdade. E assim como muitas outras pessoas estiveram lá, e eu me envolvo tanto com as pessoas que eu não quero que elas trabalhem para mim. Eu quero que elas sejam felizes. Eu quero que elas façam o melhor para que elas possam atingir os objetivos dela. E vou achar ótimo se os objetivos dela estiverem alinhados com o meu. Se eu puder ajudá-las a atingir os objetivos. Né? E o meu maior desafio, eu posso te dizer, é esse. É motivar diariamente essas pessoas. É mostrar para elas que se eu estou em determinado lugar, se eu estou aqui agora, é porque elas estão me ajudando. Um está desenvolvendo determinado projeto, o outro está pensando em determinada coisa, o outro está conversando com outro colega de equipe para poder encontrar uma solução para depois a gente conversar a respeito. É isso. Hoje mesmo eu tive um compromisso com a parte da equipe, né, um dos núcleos da equipe lá, né, e aí eu olhei e disse, em algum momento o escritório foi menor do que esse núcleo. Aí hoje olha como é que a gente está. E é você conversar com cada um. Às vezes você não consegue dar essa atenção toda. Seria muito legal se você pudesse realmente. Mas é eles saberem que você se importa com eles. Sabe? Há um risco. Em algum momento, você pode encontrar pessoas que confundem um pouco essa relação. Esse é o risco. É por isso que muitos preferem se blindar. Entendi. Mas eu prefiro assumir o risco. Porque um dia eu estive lá. E eu quero que um dia eles estejam onde eu estou. E se for junto comigo, melhor ainda. Essa é a situação. Esse é o projeto, entendeu? Essa é a grande motivação que eu tenho diária. É de estar no dia a dia buscando oportunidades, não é para mim, é para eles. E tu trabalha com muito mais propósito desse jeito. Exato. E o crescimento, ele é orgânico. Sim. Porque eles vão querer crescer. E eu sei que naturalmente eu também vou crescer. Então, assim, não adianta você dizer, você só pensa nisso. Não, não é por aí. É porque é uma coisa que puxa a outra naturalmente. Você é muito bonzinho. Não sei o quê. Não, todos nós queremos atingir e realizar e conquistar os nossos objetivos, nossos projetos. E ninguém faz isso sozinho. Ninguém faz só. Então, se eu te ajudo a conquistar o teu sonho, ter o teu primeiro veículo, a ter a tua casa, a ter isso aqui, é isso que a gente tá aqui para isso, sabe? Eu não digo nem assim na vida, por exemplo, tá no mundo para isso. Para você ajudar pessoas, sabe? Ajudar que as pessoas encontrem o propósito delas.
Então, assim como você, quando saiu do escritório, assim, com profunda dor no meu coração, assim, eu quero dizer do ponto de vista de ter a sua presença e tudo ali no dia a dia, de agregar e tudo, da forma como você se dedicava, inúmeras outras pessoas também saíram. Inúmeras outras pessoas saíram também para que elas pudessem atingir os objetivos dela. E eu me cobro muito mais em uma situação dessa e não tenho motivo nem razão para dizer, fui... Não, porque em algum momento eu já estive no escritório, em algum momento eu já saí também. Sabe? A vida, ela continua. E as coisas, elas acontecem. Então, é exatamente isso. O que me dá mais orgulho é eu ver as pessoas trabalhando felizes e alinhadas ao projeto do escritório, ao nosso projeto profissional, porque você tem que ter projeto, você tem que ter propósito. Quando eu falo a mente aberta, a mente precisa estar aberta. Mas o foco precisa estar lá bem delimitado. Sim. Você precisa saber onde você quer chegar. E não é, eu quero ter... Como é que tu quer ter esse escritório? Como é que tu quer ser visto profissionalmente? Como é que tu quer que as pessoas te reconheçam? Não, quero ter história assim, assim. Quanto mais clareza você tiver no seu projeto, quanto mais no foco onde você quer chegar, eu não digo que você atinge mais rapidamente, mas você atinge com mais precisão. Isso aconteceu comigo em diversos momentos. Então, assim, bora lá. No momento que tu foi lá, saiu da empresa que tu estava trabalhando, decidiu montar um escritório, tu fez um planejamento para o teu escritório. E foi esses pontos que tu levou em consideração. Foi. João, eu posso te dizer que a primeira sede do escritório era uma sala um pouco maior do que essa aqui. Sabe? A gente fez uma coisa bem enxuta, pequenininha, muito elegante. Tudo. Depois nós tivemos a oportunidade de expandir o escritório. E hoje, fisicamente, embora isso aí não seja, eu acho que a maior medida, mas eu posso utilizar isso como referência, nós temos 20 vezes mais em Fortaleza, né, da área que a gente começou em Fortaleza. Em Fortaleza, porque se contar as outras sedes também. Exato. E aí hoje nós estamos situados em Brasília, em um dos lugares de maior assim, visibilidade, mas estrategicamente um dos locais mais bem posicionados em Brasília. Isso me dá muito orgulho, além de uma responsabilidade tremenda, sabe? Mas é onde as coisas efetivamente do mundo jurídico, elas finalizam. E por que não estar lá? Se eu quero ser um dos maiores. Isso é muito legal. Eu vou até pegar um gancho aqui, só para poder tentar fazer bater o A mais B aqui. Olha só, tu fez uma transição de carreira, saindo ali da gestão e voltando para advocacia. E muita gente, quando tá meio perdido mesmo na parte de transição de carreira, fica ali, meu Deus, o que eu faço agora? Quero fazer outra carreira, não tá dando mais certo isso, mudou, o mundo mudou, o mercado mudou, e não sabe muito bem o que é que faz. E às vezes a pessoa quer jogar fora toda a bagagem que ela tem, que é uma bagagem muito boa, que pode ser facilmente utilizada na próxima carreira que você vai estar desenvolvendo. Sim. E foi o que você fez. Pegou a parte de gestão, levou ali para o escritório, inclusive trazendo cliente já para o escritório com base nisso. E um dos pontos que você bateu como principal para o teu sucesso na advocacia foi a liderança. A gestão de pessoas. Que é algo que muita gente esquece de estudar, de ver. Inclusive, assim, vejo isso diariamente dentro da Septem. O pessoal chega lá, muitas vezes, assim, não, quero crescer no previdenciário. Cadê o conteúdo de previdenciário? Cadê o curso de previdenciário? Cadê isso aqui? E eu falo, tá aqui. Mas calma. Vê também o restante. Faz o curso aqui de gestão de pessoas. Estuda aqui um pouquinho sobre marketing. Faz o curso de oratório. Isso aqui é importante. Às vezes é até mais importante do que o previdenciário. Porque o previdenciário tu pode trazer um parceiro técnico para poder trabalhar nisso aqui. E o teu parceiro fica focado nisso aqui enquanto você cuida das pessoas e vai conseguir distribuir ainda mais esse teu legado. Isso é muito interessante que tu trouxe. E aí eu queria ir para o próximo ponto, que é em relação ao teu cargo hoje, como juiz titular do TRE do Estado do Ceará. Como é que foi para poder... Eu vou só fechar esse ponto aí ainda, mas certo? Vai, fecha o ponto e depois a gente passa pro próximo. Porque assim, isso me instiga muito. O grande segredo. Saiba montar uma equipe. Saiba trabalhar com pessoas. Sabe? Então é exatamente essa situação. Você pode trazer uma pessoa com conhecimento técnico que ela vai te entregar. Mas você sabe montar uma equipe? O seu principal objeto hoje de trabalho são pessoas. Você sabe lidar com pessoas. Você tem o preparo para isso. Você conhece as características das pessoas. Você sabe aquela que precisa chegar meio-dia para trabalhar melhor. A outra que produz muito de manhã cedo. A outra que...
Se você não der condição, não souber montar a equipe, não entender a necessidade de cada um, você não se desenvolve. Porque não é só o direito, não é só o contrato. Se você não entregar o que você tem de melhor, o contrato não se desenvolve. Então, se você não fizer com que as pessoas entreguem o que tem de melhor, e volta a dizer, não encaixe cada um nas suas características, você não vai conseguir ser esse grande escritório, esse grande profissional que você, de alguma maneira, é porque eu levo um time comigo. Você diz, o Érico Silveira. Eu não sou só. Por trás do Érico Silveira eu tenho uma galera que tá atrás aqui que tá me ajudando. E que em algum momento será ele sentado aqui para te dizer, eu fiz parte desse projeto. E hoje eu lidero pessoas e eu formo pessoas. E eu ajudo essas pessoas com os sonhos dela, com os projetos dela. Porque você forma pessoas. Então, é exatamente isso. Você tem que saber lidar com pessoas. A nossa atividade requer isso no dia a dia. Então, essa é a mensagem final diante do que você falou que eu queria trazer para as pessoas. Muito legal, muito legal. Crescer na advocacia, lidar com pessoas muito bem. Obrigado. Sim. Show. E aí, esse desafio, ser juiz titular do TRE do Estado do Ceará, estar nesse cargo, conseguir esse cargo, o que tu enfrentou para poder conseguir isso? É um cargo que traz alguma visibilidade. Também passa pela questão do network. Eu diria que, assim, eu cheguei na advocacia, eu cheguei no mundo jurídico sem ter grande nome, essa coisa... Tu não tinha padrinho, não tinha padrinho, só fala muito, né? Não tinha e não tenho, eu poderia dizer assim, familiar. Não tem nenhum familiar que tenha uma grande ligação com o mundo jurídico, né? Eu tenho um pouco mais distante e também não tenho uma grande repercussão para dizer assim, eu tenho fulano de tal que vai me abrir... Não é isso. E aí vai muito dessa questão, né? Eu vou só puxar lá de trás. Meu primeiro estágio foi no segundo semestre, sem remuneração. Eu pagava para ir estagiar e voltava. Mas eu pensei comigo, se eu não aproveitar as oportunidades que me aparecerem e souber aproveitar as oportunidades que me aparecerem, se eu não tenho ninguém que me dê a mão, onde é que eu vou chegar? Eu tenho que construir o meu caminho. Eu tenho que pavimentar o meu caminho. Mesmo que se fosse necessário estagiar voluntário ali, estagiei pagar para trabalhar. De forma voluntária no segundo semestre, no terceiro semestre, até que as coisas foram caminhando, as portas foram se abrindo. Tive a oportunidade de trabalhar em instituição pública, tive a oportunidade de trabalhar na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Ceará, atendendo os advogados, fazendo pesquisas jurídicas para eles. Tive a oportunidade de ir para escritório de advocacia. Foi onde eu realmente me encantei, onde eu realmente tinha como referência dizer o seguinte, vem cá, só magistrado é que é? Você vai, é juiz. Vem cá, mas advogado, ele é tão valioso quanto juiz. E ele pode ser tão bem remunerado quanto juiz. É uma coisa até curiosa, mas você não tem referência. Fulano é juiz. Aí você, eita, fulano é juiz. É juiz. Só o título agora já foi... Pronto, né? Então você já sabe que o cara vai ser bem remunerado, já sabe... E o advogado? Né? Aí vem cá. Qual o maior cargo que tem na magistratura? Ministro do STF. Mas tem um projeto. É um dia ser mais bem remunerado que o ministro do STF. Pronto. Isso vai me dar uma referência para a advocacia. Pronto. Por mais que os familiares não entendam, não é juiz ou é juiz, mas a magistratura ela não esteve no primeiro momento e nem em primeiro lugar, né? Mas tudo bem. E passou e eu fui construindo meu caminho na advocacia. E a partir de então, eu tive a oportunidade de, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, pleitear uma vaga para o Tribunal Regional Eleitoral, para o TRE. TRE é um tribunal composto por diversas variedades, né? É um tribunal democrático, a democracia sendo preservada, né? E a vontade popular do cidadão sendo garantida. E lá nós temos 7 membros, dos quais 2 são desembargadores do Tribunal de Justiça. 2 são juízes estaduais concursados do Tribunal de Justiça. Um é juiz federal. No caso aqui do Ceará, eu tô falando, porque em outros estados onde tem
Tribunal Regional Federal, lá quem compunha é o desembargador federal e não o juiz. Entendi. Só para que fique claro. E 2 vagas é destinada à advocacia. A justiça eleitoral, ela visa exatamente dar essa pluralidade de entendimentos para que você traga junto ao processo aquele que tenta garantir a decisão popular em sua magnitude, ele traz aquilo para que possa ter uma melhor abordagem dos direitos a serem pleiteados, né? E o mais curioso, ou mais interessante, eu diria, a previsão é constitucional, destas vagas, todas elas da composição, inclusive das 2 vagas provenientes da advocacia, né? E uma outra situação, a composição ela é temporária. Você exerce um mandato de 2 anos. Ao final desse mandato, você pode pleitear a sua recondução, onde você vai passar pelo mesmo trâmite inicial, né? Você vai passar pelo mesmo trâmite e vai poder ser reconduzido ou não. Para tanto, você precisa preencher alguns requisitos, né, de reputação, de tempo de advocacia, que são 10 anos. Você precisa, quando lançado o edital, se inscrever junto ao Tribunal de Justiça, que vai escolher 3 nomes entre os inscritos em votação. E esses 3 nomes, após aprovado todas as condições que eles preenchem, os requisitos inerentes àquelas exigências todas previstas, inclusive constitucionalmente, é encaminhado, por fim, depois de aprovado no Tribunal Superior Eleitoral, para o presidente da República, que chancela um dos nomes. Entendi. Então, né? Os desembargadores escolhem, pelo momento, dentre todos os candidatos, 3, manda a lista tríplice ali para o presidente estar escolhendo, é isso? Presidente da República, por se tratar de um Tribunal Regional Eleitoral, a Justiça Eleitoral ela se reporta Sim. ao presidente da República. Eu diria assim, não é nem ao presidente. Ela é a nível nacional, não é nada a nível estadual, eu diria, né? Porque se nós estivéssemos tratando de algo, o Tribunal Regional Eleitoral é algo a nível estadual, então seria de competência do governador do estado, não é o caso, né? Diferente do Tribunal de Justiça, onde uma nomeação precisa ser chancelada, a nomeação de um membro que vem do 5º da advocacia, ou de um membro que vem do 5º do Ministério Público, né, que é o 5º destinado, mas ela é alternada do Ministério Público e da advocacia, ela é chancelada pelo governador do estado. Então, no caso do TRE, não. Há essa pluralidade em sua formação. Então, eu estou no TRE compondo uma vaga de jurista destinada à advocacia. Isso, de certa forma, traz uma gama de visões para dentro do tribunal e, de certa maneira, para mim, traz uma experiência fora do comum. Maravilhoso. Né? Onde eu posso participar dos processos e julgá-los em colegiado. Então, só aí você já é um aprendizado, onde você tem o seu entendimento e tem que tratar desse entendimento com outros pares. E por que a decisão em colegiado? Porque ela é mais rica. Você deixa de ter uma cabeça pensando e passa a ter 7 cabeças pensando. E nem sempre essas cabeças pensam junto e você tem votos em unanimidade. Não, há posicionamentos que são absolutamente respeitados. O nosso Tribunal de Justiça aqui, ele tem muito isso, ele é um tribunal muito atuante, recentemente recebeu selos de premiação e a tendência é que isso se desenvolva cada vez mais, é bem reconhecido. E eu já venho nessa jornada desde 2019, né? Porque eu passei, durante 4 anos, eu fui suplente. Então, já passei a ter alguma experiência dentro do tribunal. E agora, em julho, a partir da nomeação feita pelo presidente, que eu passei a compor na condição de titular o meu primeiro biênio, né? Então, estou lá, vou ter a possibilidade, a oportunidade de participar do processo eleitoral na condição de julgador. Isso me impede, obviamente, que por via de consequência, de participar da advocacia em qualquer situação na seara eleitoral, óbvio, mas me traz uma experiência e um conhecimento onde eu estou dividindo o assento com outros pares que são inerentes a outras carreiras jurídicas, que isso é muito enriquecedor. Então, você participar de um processo desse, você precisa preencher os requisitos, estar em conformidade com
as regras e também ter a confiança e a aceitação do Tribunal de Justiça, para que a partir daí ele te coloque numa lista entre 3 candidatos e essa lista seja referendada pelo presidente da República. Isso é muito legal, porque assim, pouca gente sabe, até os advogados mesmo, que você, advogando, consegue ser juiz. Sim. Como é esse o caso. Isso. E quais conselhos tu passa para quem busca também se tornar um juiz do TRE, no caso? Claro, tu tem que ter todos esses requisitos e também tem que ter a aprovação tanto do Tribunal de Justiça quanto do Presidente da República. Como conseguir conquistar isso e como realmente dar certo? Acaba que você tem 2 vieses, né? Um é realmente você tem que ter a confiança e a aceitação do Tribunal de Justiça, para que você possa, a partir daí, compor uma lista, né? Então, é interessante que todos eles tenham conhecimento do seu currículo e da sua postura profissional. Obviamente que isso precisa ser muito bem avaliado, né? Porque você lida com situações de extrema delicadeza, então você não está apto se você não tiver uma atuação, uma postura que realmente seja bem adequada. O desenvolvimento profissional, ele é necessário, né? Então, assim, você precisa ter um currículo, um desenvolvimento que possa você chegar e apresentar ao Tribunal de Justiça. Olha, eu gostaria de colocar meu nome à disposição, que, se aceito, se referendado pelo Tribunal de Justiça, eu estarei pronto para exercer esse mistério, né? Esse é o ponto principal. Eu acho que há também conotações a nível nacional que precisa. Eu acho que essa questão, assim, isso me fez andar muito, né, em Brasília, a nível nacional, e isso me despertou exatamente essa semente, dizer, por que não estar em Brasília para advogar também, assim como no Ceará, né? Então, a gente sabe que essa questão do Tribunal de Justiça, a mim, ela muito me honra, do Tribunal Regional Eleitoral estar compondo lá com os demais membros, me traz uma responsabilidade fora do comum e que ela vai ser finalizada há algum tempo e vai ficar a experiência que eu adquiri, a construção que foi feita a partir dos processos, da minha atuação, né, onde você vai chegar em algumas outras oportunidades para poder tratar situações e as pessoas já vão saber quem é você, né? E isso vai trazer eu poderia dizer, maior credibilidade, eu diria, nas suas argumentações, na sua abordagem, porque isso vai ser visto porque você está ali enquanto advogado, mas você já foi avaliado também enquanto um concorrente à vaga de lista, né? E isso é importante, porque a sua postura, as suas colocações, tudo isso, ela traz uma gama de conclusões e de evidências sobre a situação. Sem dúvida, sem dúvida. Passa não só a ser um juiz, mas muito conhecido, mas também um advogado. E tem essa experiência. Deve ser maravilhoso e a responsabilidade muito grande também. Então imagino como deve ser desafiador isso no dia a dia, gerir tanto um escritório, quanto também um gabinete ali como juiz. Eu, do ponto de vista da justiça eleitoral, João, eu vejo com menos empolgação e mais responsabilidade. Certo? Eu acho que você me vê, quando eu estou falando do escritório, eu falo com muita empolgação, mas e também com responsabilidade, mas a justiça eleitoral eu falo com muito mais responsabilidade do que empolgação, né? Não é aquilo assim, o nome já é muito forte, é juiz e tal. Você pode se valer de inúmeras coisas, mas isso traz uma responsabilidade, um nível de compromisso, de maturidade que lhe é exigido, que você precisa ter muita atenção no seu dia a dia, na sua caminhada, né? Então, inclusive, trazer isso para as pessoas, né? Que elas precisam ter uma postura que seja realmente condizente com alguém que está ali, apto a analisar. O nome em si, julgar, ele é muito forte já, né? Verdade. E a atividade, ela nos leva a isso. A atividade da magistratura, ela nos leva a isso. Mas nem sempre é simples. Pelo contrário, ela traz muita responsabilidade. Quem é você para estar ali a julgar situações, né? Então, você precisa ter uma maturidade e uma poderia até dizer assim, uma sensibilidade,
mas acima de tudo, uma descrição que te leve a ser uma pessoa apta a ter o conhecimento técnico e trazer a credibilidade necessária para análise daquelas situações, sabe? O que me traz um certo conforto é que tudo que nós fazemos dentro do tribunal, ela é sempre trazida a nível de colegiado. Então, assim, são decisões muito mais enriquecidas e uma responsabilidade dividida. Isso, para mim, traz um conforto. É muito interessante. Massa. Falamos sobre vários pontos aqui. A gente depois tem que marcar um repeteco para poder falar só sobre gestão e só sobre liderança. Mas eu queria te pedir indicações, algumas indicações de livros mesmo. Você é uma pessoa que já me indicou alguns livros muito fora da caixa dentro do direito. Um livrozinho pequeno, uma fábula, que eu lembro que eu pensava naquilo, eu ficava lembrando daquilo. Isso me ajudou a planejar a minha carreira antigamente. E saber se você tem alguma indicação pro pessoal, qualquer assunto que seja, qualquer livro que seja, ou então até conteúdos também. Eu sou muito curioso, né? Então, como você está dizendo, eu penso muito fora da caixa. Em termos de gestão, tem o Dale Carnegie que traz alguns livros, algumas situações que nos são colocadas. A questão financeira também, tem alguns gurus, algumas coisas que, se você puder extrair aquilo que tem de mais positivo também, traz coisas muito interessantes, né? Algumas viradas de chave, elas aconteceram na minha vida a partir de livros que eu li, sabe? E aí, assim, são livros que às vezes, né, até o meu sócio, à época a gente não era sócio, mas ainda eu estava na faculdade, ele me emprestou um livro que é Pai Rico, Pai Pobre, sabe? E me ajudou muito a ver as coisas de uma maneira diferente, a aplicar isso na minha vida, né? De você pensar um pouco fora da caixa, de você trazer, que é do Roberto Kiyosaki, né? É um livro muito interessante. A fábula, eu acho que é o Cavaleiro Preso na Armadura, que eu acho que, né, que a gente tratou. E um outro livro que eu acho pequenininho, mas que ele tem uma mensagem bacana, que é A Boa Sorte. Né? Eu acho que passa muito por isso. A Boa Sorte. Eu costumo dizer que a colheita, ela é a coisa mais acertada que a gente tem na vida. Né? Porque tudo vai depender do que a gente planta. Aí você nunca vai plantar uma coisa e colher outra. Você vai colher aquilo que você planta. E a Boa Sorte, ela traz essa mensagem. Né, que você tem que construir as condições necessárias, trazer as situações que eles são, muitas vezes nem são as mais simples, nem são as mais favoráveis, mas são as condições que vão te fazer chegar no teu objetivo. Por isso a necessidade de ter clareza onde você quer chegar. Né? E aí eu digo, acredite em você, acredite no seu potencial, né? Porque a boa sorte, ela é para todos. Mas nem todo mundo consegue enxergar as oportunidades que lhes são colocadas. Né? É verdade. E a sorte se conquista. Massa. Foi muito bom bater esse papo contigo hoje. Espero que todo mundo tenha gostado também de conhecer um pouquinho mais sobre a tua jornada. E muito obrigado de verdade. Espero poder te reencontrar novamente aqui em outros eventos ou então em outro bate-papo como esse. Prazer demais, viu, Érico? A gente ter feito isso. Satisfação a minha. Nossa. Muito obrigado. Satisfação a minha de estar aqui. Volto a dizer, a minha admiração, meu profundo conhecimento que eu tenho da sua jornada, da sua trajetória, que eu sei que não vai parar por aqui. Estarei sempre à disposição para a gente conversar, e é uma coisa que me estimula bastante a falar sobre gestão, sobre pessoas, sobre assim, essas coisas fora da caixa do ramo jurídico, eu diria assim, que é marketing, uma série de coisas. É como eu te digo, você é uma pessoa que eu admiro muito, sei do sucesso da Septem e sei de onde vocês vão chegar e vão atingir muito mais os objetivos de vocês. Eu agradeço demais e agradeço em nome de toda a Septem, porque esse sucesso não é meu, não é do Matheus, não é dos sócios, nem só da equipe. É de 5.000 pessoas que fazem parte disso aqui e constroem isso com a gente. Perfeito. E a gente constrói isso inspirando em grandes nomes como você. Muito obrigado de verdade. Tamo junto demais. Obrigado.